A história começa com o nosso protagonista despertando em completa escuridão. Desconcertado, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando alguma forma de acender a luz. No entanto, não encontra nada. De repente, uma fenda aparece no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta imensa. Confuso, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mover. Nesse momento, suas estatísticas se tornam visíveis e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz o informa que sua janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todas as suas estatísticas atuais com valores numéricos para facilitar a compreensão. A voz acrescenta que as explicações de suas estatísticas e itens são fornecidas pela habilidade Voz Divina e que ela também pode avisá-lo quando suas estatísticas mudarem. O protagonista pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza no nível 1. Então ele pergunta quem ela é. Mais uma vez, a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza. Cansado dessa resposta, o protagonista pergunta quem é e onde está, mas a voz repete a mesma coisa. Ele se irrita e grita para que ela pare de dizer isso, mas por acidente acaba caindo da árvore. Ao atingir o chão, a voz o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência a Quedas e o título Desajeitado. O protagonista fica ofendido com isso, mas não tem tempo para pensar, pois começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, consegue se salvar. Ao observar seu reflexo, descobre que definitivamente é um ovo. Confuso, exclama que nada faz sentido e que não consegue compreender o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, descendente de um dragão, e caso sua casca se quebre, ele morrerá. Além disso, é imponente e possui baixa inteligência devido ao cérebro subdesenvolvido. Portanto, rolar é tudo o que pode fazer. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e diz que, embora possa se tornar um temível dragão com o passar do tempo, o ovo é considerado uma iguaria gourmet. Afinal, é uma prática comum entre aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem. No entanto, eles consideram perigoso se aproximar caso a mãe dragão esteja por perto. Isso deixa o protagonista ainda mais confuso, mas nesse momento, ele começa a rolar ladeira abaixo. Enquanto isso acontece, o sistema o avisa de que sua habilidade rolar aumentou do nível 1 para o 2. Imediatamente, o protagonista procura a nova função adquirida ao subir de nível e descobre que agora pode direcionar e virar. Assim, ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas por acidente cai de uma grande altura. Novamente, o sistema o avisa de que resistência a quedas e desajeitado subiram de nível. Ao ver que agora restam apenas 3 pontos de vida, ele decide descansar. As horas passam, e à noite, ele comenta como parece bom descansar. Ele recupera seu HP, ou seja, seus pontos de vida. Sem mais delongas, decide voltar a se mover. Enquanto isso, destaca o quão estranho tudo é, pois embora agora seja um ovo, eventualmente terá que eclodir, o que significa que se tornará um dragão. Claro que ele nem sequer sabe como chegar a esse ponto. Ele supõe que seja como um RPG, em que precisa ganhar experiência para subir de nível e depois evoluir ou algo do tipo, o que também significa que terá que lutar contra inimigos, algo que não quer fazer. Afinal, ele é apenas um ovo. Nesse momento, vê algo atrás de uma árvore, se aproxima e percebe que é um inseto. Ele observa suas estatísticas e descobre que se trata de um verme sombrio, cujo título é Comedor de Ovos. A criatura percebe o protagonista e, como indica seu título, rasteja em sua direção para tentar devorá-lo. Assim, começa uma perseguição. O protagonista procura uma forma de vencê-lo. Pensa em atacá-lo, mas ao ver que o verme tem mais HP do que ele, sabe que se colidir de frente morrerá. Ao avistar um precipício, tem uma ideia. Ele se dirige até lá e quando o verme se lança para comê-lo, o protagonista se esquiva e, com um salto, o empurra para o abismo. Descansando sobre o verme, ele se pergunta se venceu, mas nesse momento a criatura se levanta. O ovo suplica para que ele se renda e o verme aceita, acabando por cair morto. O protagonista se pergunta se ele está realmente morto, já que não vê mais nenhum movimento. O sistema o avisa de que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Ambulante concede mais 12 pontos adicionais. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo, e o sistema anuncia que ele subiu do nível 1 para o 5, alcançando o nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema lhe mostra as formas pelas quais pode crescer, como bebê dragão ou como dragonete. Como não sabe qual escolher, o sistema descreve o dragonete. Trata-se de uma espécie de dragão pequeno, mas ainda maior que um urso e que possui um sopro de fogo. Já o bebê dragão tem carne muito macia e é bastante fraco. Ele tem garras e presas curtas, porém possui um grande potencial com múltiplas evoluções possíveis, embora a maioria acabe sendo caçada por aventureiros ou monstros. O bebê dragão deixa o protagonista deprimido, e ele prefere o dragonete por ser mais equilibrado. Nesse momento, ele sente mãos o tocando e uma voz que repete para que ele fique mais forte, dizendo que apenas um caminho se abre diante dele. O caminho do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele.
O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema o avisa que a voz divina passou do nível 1 para o 2. Ele supõe que a voz apareceu porque mencionou o dragonete equilibrado. Tendo em mente que apenas um caminho o levará ao topo, ele pensa que o bebê dragão tem mais potencial e pode evoluir para diversos tipos de dragões, enquanto o dragonete tem menos opções, podendo acabar estagnado em sua evolução. Assim, depois de pensar bem, escolhe com confiança o bebê dragão. Vemos então sua casca se quebrar, de onde surgem patas e uma cauda. O sistema comenta que, graças ao seu título Filho do Rei Dragão I, as resistências de nível inferior a 5 são reforçadas. Além disso, ele obtém as habilidades Escamas de Dragão, Sopro de Bebê, Silvo e Mordida, transformando-se quase como um Digimon. Suas estatísticas aumentam drasticamente, mas seus pontos de vida e poder mágico ainda não estão no máximo. Isso significa que, mesmo após evoluir, ele precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, mas sente fome e, por alguma razão, ela lhe parece apetitosa. O protagonista entende que isso se deve ao seu instinto de dragão, e que seu corpo pede que ele a coma para se curar e poder lutar. Nesse momento, a voz divina volta a dizer que ele deve ficar mais forte, e sem outra opção, ele come a lagarta, rugindo de nojo pelo gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele compreende que reencarnou em outro mundo, e agora é uma espécie de filhote de dragão. Além disso, o mundo parece funcionar como um RPG. Ele pode ganhar experiência, subir de nível e evoluir. No entanto, por algum motivo, não se lembra de quem foi em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem mesmo se era homem ou mulher. Atrás dele, escuta mais criaturas como as do dia anterior, iniciando a caça a elas, ganhando mais pontos de experiência e passando do nível 1 ao 3. Nesse ponto, o dragão decide testar o sopro de bebê, soprando e devorando os insetos, conseguindo subir do nível 5 ao 7. Depois de tanto atacar, ele obtém o título de golpeador e a habilidade Punho de Dragão, fazendo um inimigo explodir com um único soco, e passando do nível 14 ao 15. Após terminar, o dragão diz que em breve alcançará a tão famosa cima. Porém, a fome retorna e ele só consegue comer o mesmo de antes. Só de lembrar disso, sente náuseas, até que vê alguns cogumelos. Por curiosidade, ele os prova, rugindo novamente. Depois de um tempo, o vemos bebendo água, pois os cogumelos eram venenosos e o fizeram vomitar tudo. Tendo aprendido a lição, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade Resistência a Veneno e que desajeitado também subiu de nível. Em seguida, ele se aprofunda na floresta em busca de algo para comer que não sejam insetos. Então ele vê um lobo cinzento. Após verificar que suas estatísticas são inferiores às dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o sopro de dragão e termina a luta com um golpe de dragão. Assim, vemos o lobo assado. O protagonista se aproxima e percebe que a besta exala um cheiro de churrasco. Empolgado com isso, decide assá-lo um pouco mais. Dessa forma, obtém carne grelhada, prova e confirma que é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe de nível. Enquanto cozinha, comenta que parece que poderá evoluir novamente ao alcançar o nível 25, faltando agora apenas 5 níveis. No momento em que pensa que já está se adaptando ao seu estilo de vida como dragão, ele escuta vozes um pouco distorcidas. O dragonete as reconhece como vozes humanas e, bastante animado, vai verificar. Atrás de uma árvore, descobre que são aventureiros. Empolgado, pensa em se apresentar, mas ao lembrar que é um dragão, começa a hesitar. Ainda assim, recorda que é adorável, então não acredita que façam algo contra ele. Antes de qualquer coisa, observa suas estatísticas e percebe que eles não são mais fortes do que ele, embora ainda tenham vantagem numérica. Após uma breve discussão interna, decide finalmente se apresentar. Assim, ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um dragãozinho bonzinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham e se não sentem vontade de abraçá-lo. O líder do grupo pede para que a garota recue, pois aos seus olhos o protagonista é um dragão maligno. Ele desembainha a espada e, usando uma habilidade, causa um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão, sentindo dor. Em seguida, o mago lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente sua sensibilidade desaparecer, e então o sistema o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência Mágica. Nosso protagonista tenta fugir, porém o feitiço o impede. Ele se pergunta se estão o vendo como um inimigo ou talvez como comida. Chamando a si mesmo de idiota, questiona como conseguiu se convencer de que um dragão poderia se tornar amigo dos humanos, lembrando de tudo o que precisou passar para eclodir daquele ovo e evoluir. Exclama que isso é uma droga, que não quer morrer, e, usando suas últimas forças, entre lágrimas, implora para que o ajudem. A mulher se coloca à sua frente e pede ao aventureiro que espere. O dragão vê que ela está tentando protegê-lo e, ao fechar os olhos, sente uma mão quente, percebendo que a garota está usando sua magia para curá-lo. Embora não a escute muito bem, entende que ela perguntou se ele está bem
Ele não sabe por que ela está ajudando um dragão, mas se sente grato. Os outros aventureiros também não a entendem e apenas seguem seu caminho. O dragão observa as estatísticas da garota e vê que seu nome é Miriam Mileania, uma humana terrestre. Seus pontos de vida estão bem, mas por tê-lo curado, ela quase não tem mais poder mágico, e mesmo assim fez isso para salvá-lo. Pouco a pouco, o dragão sente a paralisia desaparecer. Talvez Miriam vá embora quando perceber que ele está bem, mas por enquanto ele decide ficar quieto mais um pouco. Por causa disso, o sistema o avisa que ele obteve o título de mentiroso. De repente, quando Miriam fala com ele, ele obtém a habilidade língua humana. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir de nível, melhor poderá compreendê-la e aguarda ansiosamente aprender isso logo. Porém, ele escuta um rugido e os gritos de pessoas. Todo o ambiente se torna vermelho e hostil. O dragão sabe que isso é algo ruim, pois claramente se trata de um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. Miriam está prestes a ir atrás de seus companheiros, mas o dragão a impede, dizendo para que não vá, pois ela não poderá fazer nada. Além disso, ela não tem mais poder mágico e não conseguirá usar seus feitiços de cura neles. Miriam sabe disso muito bem, mas mesmo assim decide ir. O dragão tenta segui-la, mas ainda sofre com a paralisia, batendo na própria perna para que ela se mova, pois Miriam não poderá vencer seja lá o que for que tenha aparecido. Ainda assim, se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez consiga fazer alguma coisa. Assim, o vemos correndo o mais rápido possível para encontrar Miriam, mas acaba dando de cara com um dragonete de rocha de rank C, com 197 pontos de vida, enquanto ele tem apenas 38 dos 72 que possui. Deixando isso de lado, ele procura Miriam e a vê presa debaixo do dragonete de rocha. No entanto, ele faz muito barulho e acaba sendo notado pela criatura. O dragonete se vira e começa a se aproximar lentamente, soltando um rugido, fazendo com que nosso protagonista dragão caia no chão, olhando para ele de baixo sem poder fazer nada contra aquilo. O dragão de rocha de rank C tenta pisoteá-lo com toda a força, mas o protagonista usa toda a sua energia para desviar. Por ter usado força demais ao saltar para longe, o protagonista mal consegue ficar de pé, percebendo então o próprio erro. Ele se arrepende de não ter se juntado ao grupo de Miriam, pois acredita que, se os quatro tivessem trabalhado juntos, talvez tivessem alguma chance contra aquela besta. Mas agora, estando completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair daquele lugar com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Por estar muito abaixo do nível necessário, cada célula de seu corpo grita para que ele se esconda, e quando o dragão de rocha solta um rugido ensurdecedor, ele finalmente é dominado pelo medo e se esconde dentro de um arbusto, tremendo. Espiando para fora, ele vê que a inconsciente Miriam tem apenas 6 pontos de vida restantes. Ainda assim, o protagonista sente alívio, pois ela continua viva. O dragão de rocha, sem conseguir mais ver o protagonista, volta a atacar Miriam, deixando-o se perguntando o que deve fazer agora. Se não for salvá-la, ela provavelmente será devorada viva pelo monstro. Assim, apesar do medo, ele sai do arbusto. Porém, naquele momento, a misteriosa mão da voz divina o impede de se mover. Ele então volta a ouvir a voz divina, que continua implorando para que ele fuja, alegando que, caso contrário, ele será assado. Mas ele não se importa, ele já foi humano, e como humano, não pode abandonar uma pessoa inocente. Então, ele solta um rugido alto para afastar o medo e parte diretamente contra o dragão de rocha. O monstro tenta pisoteá-lo, mas ao se esquivar, o sistema o recompensa com o título Rei da Evasão. Ele percebe que o velho que havia se juntado ao grupo de Miriam está com 0 de HP e, por mais lamentável que seja, ainda há outra pessoa viva. Assim, ele tenta desesperadamente salvar tanto Miriam quanto o outro membro. Ele provoca o dragão de rocha, atingindo-o várias vezes e fazendo com que o monstro o persiga, mas isso acaba sendo um erro, pois a criatura usa uma habilidade chamada Tremor, que o atinge mesmo estando fora do alcance direto do monstro. Quando o dragão se aproxima e está prestes a usar a habilidade Mordida, o protagonista reage de forma inteligente, enfiando uma bola de fogo dentro da boca da criatura. No entanto, o dragão de rocha sobrevive e imediatamente entra em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Enquanto isso, o protagonista coloca Miriam nas costas e foge, deixando o outro companheiro para trás, pois não tem tempo nem forças para salvá-lo. Após levar Miriam para um local seguro, o protagonista percebe que o HP dela caiu novamente, passando de 6 para apenas 3, o que o faz questionar se isso é devido à perda de sangue. O status dela indica que está sangrando e consciente. Ele tenta então usar a magia de recuperação Rest, mas não funciona. Talvez porque seja uma habilidade de auto-recuperação. Assim, ele decide focar em levar a garota de volta ao povo dela, acreditando que apenas humanos serão capazes de salvar sua vida. No entanto, ele não sabe por qual caminho ela e o grupo vieram. Então, ele segue o fraco cheiro de humanos e carrega Miriam para fora da floresta.
No caminho, uma matilha de lobos cinzentos é atraída pelo cheiro de Miria. Como resultado, eles passam a perseguir o protagonista. Ele enfrenta as feras com todas as suas forças para proteger Miria e, ao final do dia, não tem mais nenhuma energia. Mesmo assim, continua se forçando e consegue levá-la até uma vila. Como não há ninguém à vista, ele começa a rugir alto, na esperança de chamar atenção. Alguns humanos aparecem, mas, obviamente, acreditam que o protagonista é uma besta tentando machucar Miria. Como não há forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que, sendo um dragão, jamais conseguiria fazê-los acreditar que não é perigoso, ele coloca Miria no chão e foge, recebendo do sistema um novo título: Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria recupera a consciência após receber tratamento adequado e percebe que está na casa de Marielle. Marielle explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida, e Miria a agradece. O que realmente a incomoda é saber quem a trouxe de volta à vila. Então, ela pergunta a Marielle se foram os outros dois membros do grupo, o velho Grants ou Da. No entanto, Marielle revela que o corpo sem vida de Grants foi encontrado pelos aldeões no dia anterior, na floresta. Visivelmente abalada, Marielle chama Da de tolo por ter provocado um dragão de rocha. Quanto a Da, ela explica que seu corpo ainda não foi encontrado, mas acredita que ele tenha sido devorado por outro monstro. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria se sente extremamente culpada e se arrepende de não ter impedido Da de desafiar o dragão de rocha. Ela cai em prantos e Marielle tenta consolá-la, dizendo que não foi culpa dela, mas isso não ajuda em nada. Tudo o que Miria consegue lembrar é de quão corajoso Da era. Ela se recorda do dia em que o viu se irritar de verdade pela primeira vez. Naquele dia, Da entrou em uma discussão com um dos garotos da vila. A briga começou porque o garoto disse que Da jamais conseguiria lutar e vencer um dragão de rocha. O garoto parecia tão confiante porque sabia que, na última vez em que Da havia encontrado um dragão de rocha, ele havia perdido a coragem e fugido. Da insistiu que aquilo era coisa do passado e que, se agora tivesse um motivo para lutar contra um dragão de rocha, ele com certeza venceria. Os garotos tinham absoluta certeza de que ele não conseguiria vencer. Assim, o orgulho de Da o levou a aceitar uma tarefa impossível. Ele sabia o quão impossível aquilo era, por isso precisava de um curandeiro ao seu lado. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Quando contou a ela qual seria a missão, Miria perguntou por que ele não pediu para alguém muito mais forte do que ela, como Marielle, ir junto no lugar dela. Da percebeu que ela não confiava nele o suficiente. Então disse que havia falado com Marielle e que foi a própria Marielle quem lhe contou que tinha um compromisso anterior. Por isso ele deveria pedir ajuda a Miria. O coração de Miria estava cheio de dúvidas. Ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e lembrou a Da que Marielle já havia lhe dito que, em hipótese alguma, ela deveria se aproximar de um dragão de rocha. Então por que Marielle daria permissão para algo assim? Da tentou convencê-la melhor. Ele chegou a afirmar que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. E Grants confirmou isso também. Ele a chantageou emocionalmente, dizendo que ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e que, se ela não fosse com eles, eles morreriam. Relutante, Miria aceitou acompanhá-los, com a condição de que, se a situação ficasse difícil, eles recuariam imediatamente. Infelizmente, ela não conseguiu salvar nenhum deles. Marielle tenta encorajá-la, dizendo que ela não fez nada de errado, lembrando que foi apenas o orgulho de Da que o matou e nada mais. Marielle ainda destaca o fato de que, apesar de ter encontrado um dragão de rocha, Miria conseguiu voltar viva para casa. Isso choca Miria, pois ela sabe com certeza que não voltou sozinha. Ela pergunta a Marielle como conseguiu voltar para a vila, e Marielle explica que os homens que a encontraram disseram tê-la visto sendo atacada por um monstro nos arredores da cidade. Miria se lembra de que havia desmaiado quando foi atacada pelo dragão de rocha, então tudo parece confuso em sua mente. Ao perceber a confusão dela, Marielle diz que humanos às vezes sofrem perda de memória após encontros traumáticos, então isso pode estar acontecendo com ela. Miria se recorda da cena ao ver um pequeno dragão lutando à sua frente. Então ela começa a se perguntar se aquele seria o dragão que a trouxe de volta para casa. Ela pede a Marielle uma descrição do dragão, mas Marielle não estava presente quando o pequeno dragão a trouxe, então não tem muito a dizer. Mesmo assim, Miria permanece pensativa sobre toda a situação. Enquanto isso, o pequeno dragão acorda após um longo descanso. Ele percebe que seus ferimentos já se curaram, pois sabe que o descanso certamente o regeneraria. Ele pensa em Miria e se pergunta se ela também está bem agora. Ele reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Desde quando usou seu fogo contra o dragão de rocha e acreditou que teria surtido efeito, apenas para descobrir que o dragão de rocha possui o poder de restaurar seu HP imediatamente após ser atacado. Isso fortalece ainda mais sua determinação de ficar mais forte a qualquer custo, o que significa que ele precisa evoluir. Para isso, ele precisa alcançar o nível 25. Com esse objetivo, ele captura um verme e o pendura em uma árvore para atrair outros vermes que viriam resgatá-lo, e então ele os mataria.
Ele chama essa técnica de enganação de chamar aliados, e ao usá-la, recebe o título de malfeitor. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas precisa disso no momento. Talvez, depois de evoluir, ele não volte a agir dessa forma. Ele mata todos os vermes que aparecem para enfrentá-lo, e em pouco tempo, alcança o nível 25, ficando finalmente apto a evoluir. Ele pede para ver a árvore de evolução e recebe 5 opções. São elas: mini dragão anjo, dragão criança, dragão de mármore criança e dragão da peste jovem. Ele começa a se perguntar qual é exatamente a diferença entre um mini dragão, um pequeno dragão e um dragão bebê. A voz divina o ajuda a esclarecer essas dúvidas. O mini dragão tem uma estatura pequena como o dragão bebê, mas seu crescimento individual é lento e ele possui opções de evolução limitadas. No entanto, muitas de suas evoluções futuras têm grande potencial. Ele não gosta da ideia de crescimento lento, então isso não o impressiona. O mini dragão anjo possui um espírito protetor e jura viver em prol dos outros. Como resultado, ele pode usar magia branca, mas não luta. Mais uma vez, isso não o interessa, pois ele gosta de lutar. Ele até pensa na magia branca, já que viu Miria usá-la, mas isso não é incentivo suficiente para decidir. Já o dragão criança é a evolução seguinte após o dragão bebê, com habilidades aprimoradas. O dragão de mármore criança é um dragão que passou por uma mutação e também possui aptidão mágica. O último é o dragão da peste jovem, o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastres. A ideia de espalhar calamidades não agrada em nada o protagonista, então ele rejeita essa opção imediatamente. No entanto, o sistema continua listando as características desse dragão, incluindo o fato de que ele possui alta inteligência e pode usar transformação humana. Ele grita que não quer se tornar maligno, mas a ideia de poder se transformar em humano é tentadora demais para ser ignorada. Em qual desses dragões ele vai evoluir? Ele pensa em ir até a vila e fazer amigos, mas isso significaria espalhar a peste. Confuso, ele grita, sem saber qual caminho de evolução escolher. Qual você acha que é a escolha certa para ele? Deixe sua opinião nos comentários.